Vamos cozinhar? Vamos fazer uma sobremesa juntos? Um bolo gelado belga de pêssego. É o bolo preferido do meu marido, então vem comigo. São 3 ovos com a clara separada, que eu vou colocar uma pitadinha de sal e umas gotinhas de vinagre. O sal, na hora de bater as claras em neve, ele ajuda na consistência, para elas ficarem com uma consistência mais firme. E o vinagre ajuda na elasticidade da massa. Ou limão, um ácido é importante para ajudar na elasticidade da massa. Agora é só bater até ficar em ponto de neve. O ponto de neve é esse, quando elas estão firmes. Se você virar, ó o piquinho, que bonitinho, ó. Se você virar o bowl, ela não cai do bowl. Se cair, a gente bate mais um pouco, ó, tá firminha, tá vendo? Mas ela não dividiu em blocos. É um bloco só. Ponto de neve, quando ele divide em vários blocos, ele passou do ponto e isso não é bom pro bolo, ele não vai ficar fofinho. E agora nós vamos colocar as gemas uma a uma e continuar batendo para aerar essa massa. A gente tá fazendo um pão de ló, que é uma massa bem fofinha, que não leva fermento e nem gordura. A segunda gema, primeiro eu coloquei, ops, foram as duas, não tem problema. Vamos bater essas duas juntas. O ideal seria que tivesse caído uma a uma, mas se acontecer com você também, não tem problema. Espia só como aumentou o volume. A gente conseguiu aerar bem a massa, que só tem clara batida e a gema. E agora vai entrar o açúcar. Meia xícara de chá de açúcar peneirado. E sim, eu vou bater na mesma tecla. É super importante peneirar esse açúcar e a farinha de trigo, tanto um quanto o outro. Em todos os bolos, mas principalmente no pão de ló. E vamos bater o açúcar com os ovos. Vamos bater por 1 minuto, mais ou menos, até esse açúcar incorporar bem, velocidade máxima. Pronto, vamos ver se consigo mostrar que esse é o famoso ponto de fita do pão de ló, onde você consegue desenhar, ó, ou escrever, fazer uma letrinha. Espia só as bolhas que estão formando, ó, com os ovos batidos e o açúcar. Por isso que o pão de ló é uma massa super leve. E ela é ideal para bolo gelado, porque quando o bolo tem gordura e ele vai para a geladeira gelado, ele tende a ficar pesado, duro, porque a gordura ela endurece. Como o pão de ló não leva gordura e ele é bem levinho, ele é o ideal para fazer bolo gelado, que é o que nós vamos fazer hoje. E agora nós vamos peneirar meia xícara de chá de farinha de trigo. Ao peneirar, a gente vai separando a farinha, tá vendo? Ela já entra com ar dentro da massa. Por isso que faz a diferença. E o pão de ló tá praticamente pronto. É um bolo que não vai fermento, ele cresce só com essa aeração dos ovos batidos. É colocar na forma e levar para o forno, que já está pré-aquecido na velocidade máxima dele. Na temperatura máxima, não na velocidade. Agora que a gente colocou a farinha de trigo, a velocidade aqui da batedeira é mínima, mínimo possível. A gente vai só misturar essa farinha até ficar uma massa homogênea. E quanto menos a gente bater, menos ar a gente vai perder. E mais fofinho o bolo vai ficar. Nessa hora, se você preferir, você pode misturar essa farinha com uma colher de pau, bem delicadamente, de baixo para cima. Ó, misturou, tá pronto. É bem rapidinho de fazer um pão de ló. Nós estamos fazendo praticamente em tempo real. Olha que massa mais linda. Eu vou untar a minha forma com o desmoldante spray, mas se você não tiver untando com desmoldante spray, o ideal é que você unte a forma antes de começar o preparo do bolo. Isso porque o ideal é que assim que a gente termina de bater o bolo, ele vai imediatamente para a forma e depois para o forno. Só espalhar direitinho essa massa aqui por todos os cantinhos da forma. Eu vou dar umas leves batidinhas para acomodar a massa e ela ficar uniforme. E eu já escolhi essa forma transparente de pirex, porque depois eu vou montar o meu bolo gelado aqui mesmo. Eu tiro a massa depois de pronta, corto no meio
recheio e ela volta para a mesma assadeira. Aqui eu dou umas leves batidinhas, mas não muito também, porque eu não quero perder essa aeração da massa, só para dar uma acomodada. Aqui nós estamos na temperatura máxima do forno. Vamos lá, vai entrar essa massa bem no centro e aí a gente vai abaixar a temperatura para 180, 190 graus. Isso porque quando a gente abre o forno, a gente perde muito calor. Então esse é um truque bacana para o forno doméstico, para a gente manter a temperatura ideal na hora de assar um bolinho. Enquanto o bolo assa no forno, a gente aproveita para fazer creme belga, que é uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, e eu prefiro usar a lata ao invés da caixinha nas preparações doce, porque eu acho que fica muito mais gostoso, com soro e tudo. Aqui eu vou usar meia fava de baunilha, vou cortar ela no meio, mas se você não tiver baunilha em casa, vamos combinar que com o preço que tá a baunilha, é mais fácil que a gente não tem em casa, você pode usar uma colher de sopa de essência de baunilha, mas aí você não coloca agora no preparo. Se for a essência de baunilha, você deixa para colocar depois que o creme belga cozinhou. Você vai pegar as bolinhas que tem aqui dentro dessa fava para colocar no nosso creme belga. Mas com o celular eu não vou conseguir tirar e filmar, então eu vou tirar e depois eu mostro. A gente tem vídeo lá no canal do YouTube mostrando sobre a baunilha. Mas ó, aqui eu raspei direitinho dentro. Como essa baunilha tava muito pequenininha, eu achei melhor usar as duas metades. Mas se a sua baunilha for uma baunilhona, aí você usa só metadinha. Aqui estão as bolinhas e elas vão agora pro creme belga para cozinhar junto. E vou colocar as favas também pra gente aproveitar todo o sabor desta maravilha que é a baunilha. As bolinhas de baunilha, as favas. Enquanto isso, vamos dar uma espiadinha no bolo. Você não pode abrir a tampa do forno nos primeiros 15 minutos do bolo. Depois você pode abrir sim. Dá uma olhadinha nele, ó, como ele cresceu. Já tá pronto. Aliás, eu desconfio que essa massa tá pronta, viu? As bordinhas já estão, ó, já tá firminho, já tá pronto. Eu vou tirar, porque o pão de ló, se fica muito tempo no forno, ele resseca e não é tão gostoso. Como a forma é transparente, ó, tá vendo que no fundo já tá bom? Já tá pronto. Então aqui eu separei 3 gemas de 3 claras. As claras a gente vai reservar agora, que nós vamos usar na cobertura de marshmallow. E o creme belga, ele leva 3 gemas, que nós vamos dar uma peneiradinha nelas para não ficar com gosto de ovo. Também tem vídeo no canal do YouTube como ensina a tirar o gosto do ovo. Se você pegar a gema assim, ó, você consegue meio que pegar a película da gema, tá vendo? Se você não conseguir que nem eu, que você não conseguiu, pelo menos serve para quebrar a gema, mas às vezes eu consigo. O segredo aqui para não ficar com gosto de ovo é você não forçar, não pegar uma colher e misturar e tentar fazer com que a gema caia mais rapidamente. Ela precisa cair assim, devagar. Prontinho. Só raspar aqui a bunda. A própria latinha como medida, eu vou colocar uma colher de maisena de sopa. A minha colher é bem grandona e bem cheia, tá? Se você usar a colher medidora, o ideal é que você coloque 2 colheres medidoras. É mais ou menos 200 ml de leite. Agora a gente mistura bem esse amido de milho até dissolver e vai levar na creme belga. Prontinho, tá bem fluido, bem dissolvido. Aqui, junto com o creme de leite, com leite condensado, com a fava de baunilha. Só agora eu vou ligar o fogo médio, tá? Com a ajuda de um fouet, eu vou misturando até isso ferver e engrossar como um mingau delicioso. Se chama creme belga. As gemas entram no final, para não correr o risco de cozinhar.
Lembrando que se você não estiver usando a baunilha em fava, se for usar a essência, que eu uso muitas vezes, aí a gente entra com a baunilha só no processo final, junto com as gemas, para elas não cozinharem, porque a essência de baunilha, se ela cozinha, ela evapora e ela perde o sabor. Então é uma dica importante. Agora que a panela já começou a aquecer, eu abaixei o fogo para o mínimo dele e vou mexendo sem parar até começar a encorpar. Começou a encorpar, não sei se está dando para ver. Aqui no batedor de arame, no fouet, já tá ficando mais pesadinho. E o ideal é, depois que der uma encorpada, a gente cozinhar por 1 minuto para que a baunilha consiga passar o sabor, né, pro creme, que ela precisa cozinhar, precisa estar em infusão. E também para cozinhar o amido de milho, senão ele ficar com gosto de amido de milho cru. A gente vai cozinhar isso aqui 1 minutinho. Então agora sim, agora que ela cozinhou já, ó, dá pra ver as bolhas. Já tá um creme com amido bem cozido. Eu vou desligar o fogo. O ideal é a gente entrar com as gemas, ainda tá borbulhando. Essa panela mantém o calor um tempão. O fogo já tá desligado. Eu vou colocar as gemas e o ideal é que você coloque as gemas e mexa com o fouet ao mesmo tempo para baixar a temperatura e a gema não virar um omelete, sabe? Tá prontinho o creme belga. Eu desenformei o pão de ló, ele desenforma muito fácil com esse desmoldante. Caso você não use o desmoldante na sua casa, eu sugiro que você forre com papel manteiga, porque aí também você não corre o risco dessa massa ficar grudada na forma. Com uma faca de pão, a gente corta a massa ao meio para rechear. Então agora que eu cortei a massa ao meio, eu vou pegar metade da massa e vou devolver na assadeira. Com essa parte aqui, ó, que ficou mais sequinha, virada para o creme belga, porque assim ele tá quente, ele é molhado, ele vai umedecer a massa. Pão de ló não tem necessidade de molhar com leite, mas se você quiser um bolo bem molhadinho, você pode molhar um pouco também. Aqui eu mudei de ideia, acho melhor eu dar uma molhadinha no pão de ló com leite, porque essa massa, tá vendo que ela ficou escura? Ela acabou passando um pouquinho do ponto dela. Então, para não correr o risco do bolo não ficar bem molhadinho, eu vou molhar um pouco por todo o bolo aqui. Vou colocar o creme ainda quente, porque isso ajuda a umedecer a massa. Tem como ficar ruim? Não tem, né? Vou espalhar direitinho para ficar uniforme, bem reto, não ter pedaços que vão ganhar mais recheio do que outros. Dá pra ver as micro bolinhas de baunilha? Aqui a parte de cima da massa, esperando o recheio esfriar um pouquinho para eu entrar com os pedacinhos de pêssego. Vai uma lata de pêssego em calda. E se você não gosta de pêssego, o meu marido é que gosta muito de pêssego aqui, né? Você pode colocar morango, abacaxi ou simplesmente não colocar nada. A baunilha, esse creminho belga de baunilha com essa massa de pão de ló gelado, não precisa de mais nada. É delicioso por si só. Olha que pêssego mais bonito. Então nós vamos picar o pêssego e vamos colocar no bolo. Primeiro eu fatiei todos os pêssegos e agora é só cortar em cubinhos. O pêssego, ele dá um frescor, além de você sentir uma textura na boca. Fica bem gostoso. Espalhar direitinho. Para fazer a cobertura, é 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. Agora é só deixar ferver até o ponto de xarope. Não pode mexer muito, mas a gente vai dar uma mexida para ajudar a incorporar delicadamente, senão açucara. Se ficar um pouquinho pontinho de xarope, que ainda não tá. Então, enquanto a gente deixa a caldinha em ponto de xarope, a gente vai aproveitar para bater as claras das 3 gemas que sobraram. Aqui tem 3 claras, vou colocar uma pitadinha de sal.
claras estão em ponto de neve. Agora vamos dar uma olhada. Vamos conferir o ponto do xarope. A calda tá mais grossinha. Vamos ver como essas gotas caem. Olha, não tá caindo em gota, tá vendo? Tá caindo em fiozinho. Tá no ponto. Ao mesmo tempo que a gente joga a caldinha, xarope, a gente bate as claras sem parar de bater, até acabar a calda. Olha como tá ficando bonito. Olha, lindo. Quanto mais a gente bate, mais brilhante ele fica, e mais bonito fica o marshmallow. Olha que bonito, tá bem firme. Agora é só colocar o creme de leite. O creme de leite entra sem soro, mais ou menos meia lata de creme de leite. Ele vai cortar o açúcar e vai deixar esse marshmallow mais fluido para a cobertura do bolo gelado. Prontinho. A massa aqui, na hora de colocar a parte de cima, deu uma quebradinha, mas não tem problema, porque agora a cobertura vai cobrir tudo. Só colocar a cobertura, esse marshmallow com creme de leite, tá bem, levar pra geladeira pra ficar bem geladinho. Só falta gelar. A fruta, ela dá uma textura na boca, dá uma leveza também.